nome é Nana Mendonça, eu sou musicista, educadora musical, professora de canto, piano, musicalização infantil. Nesse momento pandêmico, eu estou dando aula apenas online, então a vida modificou um pouco. Eu acho que a educação toda no país modificou pela pandemia, né? Também nos trouxe reflexões sobre esse modelo de educação que a gente quer, né? E a gente busca. Eu acho que a gente precisa realmente passar por uma reforma na educação, mas foi um desafio passar tão bruscamente assim, né? Então, para o educador, a gente ainda está se adaptando, mas tem sido interessante dar aula apenas online. Bom, eu acho que nós não estávamos preparados, né? A gente está aí aprendendo com esse momento e aprendendo mesmo aos trancos e barrancos, né? Eu acredito que as coisas vão mudar, muitas coisas vão mudar, as nossas reflexões como sociedade, como povo, que precisam um dos outros, né? A nossa relação com a natureza, a gente começar a se perceber parte integrante de uma coisa só, né? Eu acho que o ser humano caminhou para uma coisa individual, muito voltada para ele mesmo como um ser evoluído, e a gente esqueceu das outras coisas, da natureza, e que tudo está evoluindo junto, né? Nós somos uma coisa só. Então até uma bactériazinha, tudo que existe quer evoluir, tudo que existe quer evoluir, né? Então talvez seja um momento de reflexão mesmo. Eu acho que a gente evoluiu, sim. Eu acho que a gente trouxe pelo menos reflexões para a gente, né? Esse momento eu acho que possibilitou assim reflexões para nós, e eu espero que a gente mude. Eu espero realmente que a gente mude. Agora, realmente, eu não acredito que a gente estava preparado, não, porque a gente está ainda tentando entender isso tudo, emocionalmente, psicologicamente, todos estamos abalados. Não está sendo fácil para ninguém, porque nós somos pessoas e a gente está acostumado a viver em sociedade, comungando, compartilhando. E aí se isolar trouxe o nosso olhar para dentro. A gente começou a olhar para a gente mesmo. Paramos de olhar para os outros e olhar para a gente mesmo. E foi muito difícil encarar com as nossas sombras, encarar as coisas que estavam nesse lado que a gente não gosta de mexer, esse lado mais escuro, né? Faz parte também. A gente não quer olhar para esse lado da gente, mas é importante se a gente quer se tornar, né, assim, seres mais evoluídos. E acho que o caminho é esse, olhar para dentro de si, olhar para o próximo com mais empatia. Acho que as reflexões que esse momento trouxe talvez são essas para mim. Eu acredito no potencial do Itabirano. Eu acho que o nosso potencial humano, assim, nós temos vários potenciais. É uma cidade com muita natureza, cachoeiras, né? E a gente tem como escapar da confusão da cidade, se isolando para o mato, para a cachoeira, né? Mas a gente às vezes isola também o artista e a arte, considerando que nós somos uma cidade com muito potencial. Eu percebo o artista itabirano às vezes isolado, sabe? As políticas culturais não contemplam exatamente todas as pessoas, né? Então nós ainda temos pessoas nos guetos, nos quilombos, nos morros, com muito talento que ainda não foram descobertas, né? Nós temos muito potencial para a literatura, para a música, para o teatro, e quantas pessoas que ainda não foram descobertas, quantas Fernandas Montenegros, né? Quantos Tom Jobins, quantos talentos ainda não foram descobertos, né? Quantas químicas ainda também não foram descobertas, né? Eu acho que a gente precisa, foi interessante assim sua abordagem, né? Porque nós temos pessoas com potencial e nós não temos projetos aprovados em lei de incentivo. Poucos itabiranos aprovam projetos nas leis federais, estaduais, municipais, né? E a própria lei Drummond, ela contempla poucos artistas. É um valor muito simbólico, o valor que é arrecadado. Um artista não consegue gravar um disco, produzir sua carreira, fazer show com 10 mil, 20 mil reais. É muito mais que isso, né? Nós estamos realmente, o artista
quase que mendiga para viver de arte e música. É muito, muito complicado no Brasil. Eu não estou falando dos grandes artistas, né? A gente tem muitas pessoas que a gente admira, mas Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, que a gente ama e são nossas inspirações, eles têm uma carreira que já está consolidada, eles podem viver assim, pro resto da vida agora sem trabalhar, sem fazer show, porque eles têm ainda muito patrimônio musical que rende alguma coisa aí que você consegue resistir. Nós que estamos aqui na pandemia, por exemplo, nesse momento, a gente está se reinventando e, tipo, a vida está de pernas pro ar nesse momento, né? Porque a cada dia, é o trabalho diário que aparece é que paga nossas contas. Então, assim, a gente gostaria de viver só de amor e luz, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar no artista com mais atenção. Uma hora de aula são muitas horas de preparo para um artista. Um show que você assiste de 1h30, 2 horas, são muitos anos, muitas horas de dedicação. E aí a valorização, o valor do trabalho, você vê que as pessoas ainda, elas querem colocar preço no seu trampo, assim, porque elas acham que não vale aquele valor, né? Mas ninguém sabe as horas de dedicação que você passa. Então, quando alguém te fala, poxa, queria ter esse dom que você tem, esse talento, mas eu passo muitas horas fazendo isso, muitos anos estudando para isso chegar, né? Então, é a diferença do talento adquirido e aquela pessoa que já nasce com alguma habilidade. Algumas pessoas precisam estudar muito, muito, e aí ela tem o talento adquirido, ela se torna um grande músico, um grande artista, porque ela se preparou muito. Então não adianta também você ter um talento, uma habilidade já desde muito pequeno, se você não se esforça, você não consegue alcançar, né? A gente não tem os meios, assim, não é tão... A indústria da música fonográfica no Brasil, a gente ainda não tem isso tão preparado para o artista que está começando. A gente precisa cavar sozinho, todos os dias, produzir, né? Então o artista é independente mesmo, ele se produz, ele estuda, ensaia as músicas, ele aprende a cantar, ele aprende a tocar, e aí ele ainda tem que se produzir porque ele tem que fazer a lei de incentivo e ainda tem que captar depois. Então é muito cruel quando as pessoas falam que a lei Rouanet, o artista mama nas tetas do governo, né? Porque quem não vive de arte não sabe como é difícil você captar um projeto que você, sim, é um sonho. E a gente vive aí nas utopias mesmo, sonhando. A gente espera que o mundo se transforme num lugar muito mais democrático para todos, né? Mas é diariamente, assim, a gente cava todos os dias, a gente acorda pensando como vamos resistir, né? E mesmo antes da pandemia já era assim, com a pandemia dificultou muito viver de arte no país. Eu acho que a gente tem que continuar buscando por nossos próprios meios, não depender da coisa política, né? Não depender de quem está nas organizações, nas direções de cultura da cidade. Mas eu acho também que, considerando que a gente está numa cidade aí com um pouco mais de 100 mil habitantes, que não é tão difícil a nossa arte chegar nos lugares mais periféricos, então eu acho que as instituições e os departamentos culturais da cidade também podem apoiar o artista que é periférico, incentivando aquele nicho ali, né? Incentivando aquela área e trazendo essa pessoa para cá, porque mesmo nessa cidade com pouco mais de 100 mil habitantes, muitas pessoas não conhecem meu trabalho, não conhecem o trabalho, né, o seu trabalho e o trabalho de outros artistas que estão aí. Então, eu acho que falta leis de incentivo e falta também um preparo para a gente, porque a gente está ali buscando, né? Mas muitas pessoas estão muito mais pela paixão, né? A gente precisa pensar também que tem uma estrutura que gere isso tudo, né? É dinheiro público, então se você está atrás de incentivo à cultura, por exemplo, de leis de incentivo, existe uma transparência ali, é dinheiro público. Então o artista também do gueto, do nicho, dos nichos, né, dos quilombos, da favela, eu falo isso porque são pessoas que realmente a gente precisa voltar o olhar para elas, né? Para os negros, para a galera que é extremamente talentosa e muitas vezes é muito mais difícil para eles chegarem, né, a serem reconhecidos. Então eu acho que falta um preparo para a gente, para a nossa classe, a gente estudar um pouco, aprender um pouco mais a Fundação Cultural e os departamentos de cultura oferecerem mais possibilidade de formação nessa área para escrever um projeto, que não é fácil escrever um projeto. Depois de você escrever vários projetos, você aprova um,
que você vai entendendo a linguagem, como funciona aquilo ali, porque é uma linguagem técnica, né? A gente não está preparado, a gente quer só cantar, a gente quer tocar, a gente quer fazer nossa arte, né? Mas como nós somos independentes, a gente precisa aprender a produzir também. Além de olhar para essas pessoas que estão nesses lugares, a gente também precisa preparar essas pessoas a caminhar sozinhas. Como caminhar sozinhas e com dignidade, né? Porque nós podemos, o céu está aí cheio de estrela brilhando, você não vê nenhuma estrela se chocando, tem espaço para todo mundo brilhar. Acho que as oportunidades, elas estão aí, mas a gente tem que ajudar as pessoas a enxergar as oportunidades, né? É difícil, num país que não incentiva a cultura, a arte, que a gente tem nossas verbas cortadas, né, para a ciência, para a educação, para a cultura. Então a gente está tendo que se esforçar muito mais, mas é possível se a gente voltar nosso olhar para as outras pessoas também.